Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus, nós oramos ao Pai para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa mesmo, Senhor, trazer uma revelação nas nossas vidas, para que nós possamos ser completamente transformados de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu quero insistir ainda com os irmãos a respeito da palavra que nós recebemos no começo do ano, que era o ano das portas abertas. É impressionante, tem muitos testemunhos, né, muitas pessoas testemunham, o pastor Wagner mesmo aqui, né, às vezes você vê ele falando, muitos testemunhos e tudo mais, mas eu estou mais próximo a ele, eu vi o quanto Deus tem o abençoado, né, com oportunidades de negócio e tudo mais, mas veja, talvez você olhe e fale assim, mas para mim isso não está acontecendo ainda. Sabe, tudo é uma questão de posicionamento, de fé. E tem coisas que, às vezes, você abre mão, porque nem sabe por quê. Às vezes você espera que aconteça num determinado período, não acontece, você desanima muito rápido. Mas tem coisas que Deus espera e Deus até permite determinadas circunstâncias acontecerem nas nossas vidas, para que nós cresçamos de glória em glória, de batalha em batalha, de vitória em vitória. Isso faz com que você fortaleça a sua fé. Isso faz com que, quando aparecer uma outra adversidade, você sai completamente mais fortalecido. Então, tem vários exemplos dentro da palavra de Deus. Você verá Davi cuidando ali das poucas ovelhas do pai, como diz a palavra de Deus, mas apareceu um leão, ele matou, apareceu um urso, ele matou, depois apareceu Golias, ele matou, e tantas outras guerras ele foi vitorioso, exitoso. Então veja, as guerras elas vão fazer parte, e eu e você precisamos nos posicionar diariamente nessas guerras, né? Talvez você não, pastor, que guerra? Eu nem estou sabendo de guerra. Pois é, todos nós temos as nossas guerras em cada área das nossas vidas, e você tem que estar sempre atento àquilo que Deus está movendo, né, na sua vida. Amém, queridos? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, na vida de Moisés. Então, veja que Moisés, ele foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, e ele tem uma experiência ali no deserto, né, que ele vê a sarça queimando, e aí ele responde esse chamado de Deus, e aí depois, Deus chama ele para libertar o povo. Moisés significa libertador, e aí para libertar o povo, né, os irmãos conhecem aquela história das pragas, e tanto o poder de Deus foi liberado ali, até que Faraó libera o povo, mas depois Faraó se arrepende, vai atrás de novo, e aí ele tem aquela outra experiência de abrir o mar vermelho, e todo o povo passar, depois o mar se fecha, e ali, né, matando ali todo o exército de Faraó, e aí ele começa uma nova etapa ali no deserto. Mas veja, todas essas experiências que ele foi tendo, foi cada vez fortalecendo mais a sua fé. Então, a vida do cristão, ela tem que ser regada de glória em glória, de experiência em experiência, de fé em fé. Então, não é porque você teve uma experiência lá atrás, que aí você fica idolatrando aquela experiência. Aí você se torna aquele irmão, aquela irmã que fala, porque lá em 1900 e bolinha, quando aconteceu isso, quando eu me converti, sabe? Eu fico pensando, em algum momento você parou de entrar nessas guerras. Porque quando você entende que você está no meio de guerra e você se posiciona dia após dia, as experiências, elas são constantes nas nossas vidas. As experiências, elas acontecem semanalmente, mensalmente, elas vão acontecendo. Em cada área das nossas vidas, ela vai acontecendo. Agora, quando você se torna meramente um espectador, isso quer dizer que você não entrou ainda nessa guerra, e muito provavelmente você está perdendo. Muito provavelmente a sua vida está a mesma. Entra ano, sai ano, e a mesma coisa. Sinal que você se ausentou em algum momento. Agora veja, essas lutas,
né, e resistências fizeram com que Moisés e o povo aprendesse a viver na dependência de Deus. Sabe que deserto é um lugar onde você não planta nada, porque não vai colher nada. Mas quando Moisés estava com o povo no deserto, eles foram tendo a experiência da graça de Deus. Todos os dias Deus mandava o maná. Todos os dias Deus trazia provisão. Todos os dias, né, as coisas iam acontecendo e Deus ia provendo. Deus ia provendo no meio do povo. Isso é algo extraordinário. Então, se você não perceber que apesar das dificuldades que você vem passando, se você não conseguir enxergar a graça de Deus, que Deus vai provendo dia após dia na sua vida, você se torna alguém que vai apenas murmurar. Ao invés de você agradecer, você se torna um grande murmurador. E é impressionante, quando você começa a murmurar, isso parece que contamina todas as áreas da sua vida. Se você começar a murmurar por uma área da sua vida, daqui a pouco você vai começar a murmurar pelas demais. Já reparou? A pessoa começa a murmurar por uma questão financeira, daqui a pouco ela está murmurando a respeito do cônjuge, a respeito dos filhos, a respeito dos pais, a respeito da célula, a respeito do líder, a respeito da igreja, a respeito do pastor. Isso vai contaminando. É impressionante. Então veja que, quando nós vemos Moisés juntamente com aquele povo, experimentando ali dessa graça e desse favor, nós vemos que muitos murmuraram e reclamaram, esses ficaram, mas existe um grupo que simplesmente eles tinham uma outra visão, uma outra forma de ver, esses avançaram e entraram em Canaã. Amém? Mas, então veja, eles passaram todo o deserto ali dependendo, e antes de chegar no Sinai, eles enfrentam uma grande luta contra Amaleque. E eu queria falar um pouco dessa luta que eles enfrentaram ali. Amém? Projeta para mim Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro, de um lado e o outro do outro. Aleluia. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor: porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Eu quero frisar aqui essa última, o verso 16, onde ele fala que Deus é um Deus de geração, amém? Mas ele diz aqui: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quantos aqui faz parte da geração de Deus? Amém. Então diz que haverá guerra. Eu e você, nós fazemos parte de uma guerra. E é interessante que nós precisamos entender aqui dentro desse texto, quando é que essas guerras acontecem. Às vezes eu fico ouvindo de algumas pessoas: ah, mas tem muita coisa para fazer, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo da célula, eu vou focar em outras coisas.
né? Eu preciso descansar. Eu sei que aqui nunca ninguém falou isso, ou nunca pensou isso. Mas, olha só, isso aconteceu lá projeta o versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim significa descanso. Significa descanso. Sabe o que significa? É que muitas vezes o inimigo ele vem te afrontar justamente quando você está em descanso. Ele se levanta, né, quando você menos espera. Né? Moisés, ao invés de desanimar ou questionar, né, quantas lutas eu estou passando, olha aqui esse deserto, olha aqui, tantas essas coisas, não. Moisés, ele se posiciona diante das adversidades. Moisés, ele não sai correndo das lutas. Tem muita gente que no meio da luta, ele fala, quer saber, eu vou dar um tempo, eu vou sair correndo. É nessa hora que você não percebe, que é nesse descanso aparente que você tenta parar ou desanimar alguma coisa, essa faz parte da guerra. É o refidim, é o descanso. Você fala, não, está demais, eu vou descansar. Você já está perdendo essa batalha. Já está perdendo. Então veja, Moisés não ficou reclamando para Deus e falando, Deus, eu estou aqui há tanto tempo, e olha, mais uma guerra, mais uma luta, nós já passamos dificuldade, isso, aquilo, faltou água, faltou comida. Você não vê ele murmurando, você vê ele se posicionando. Então veja que eu e você, muitas vezes, diante de tantas questões, falta um posicionamento de fé, um posicionamento onde você diante das adversidades, você toma um posicionamento de fé, tendo a certeza, fala assim, certeza, da vitória. Você precisa entender que Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não existe uma guerra assim que você não possa vencer em Deus. Mas muitos se ausentam. E aí fica olhando só os testemunhos dos demais e fala, puxa vida, minha vez nunca chega. Pois é, mas por que nunca chega? Porque está faltando você entrar nessa guerra e se posicionar. É você não aceitar algumas coisas que durante anos talvez você tenha vivido. Você tem uma promessa de prosperidade, mas entra ano, o que você tem é dívida. Você está no meio da guerra e está perdendo alguns anos. Você tem promessa de ter um casamento feliz, mas seu casamento está destruído. Você tem promessa com a sua família, com os seus filhos, mas você vê a coisa degringolando. Então veja, tem coisas que você precisa se posicionar diante das adversidades. As guerras estão aí. Então veja, Amaleque, ele é o tipo do inimigo que não tem ética. Você sabe que toda guerra existe uma norma que você não pode ferir. É um tratado mundial a respeito disso. Então, paraquedista, você não pode atirar no paraquedista enquanto ele está no ar. Faz parte de um tratado. Os irmãos sabiam disso ou não? Só os do exército, olha aí, os do exército sabem. Então, isso é só um exemplo. Agora, Amaleque é o tipo que atira no paraquedista. Não tem ética. Amaleque é alguém que ele espera você entrar no descanso para te atacar. Ele espera você abaixar a sua guarda para te acertar um cruzado de direita. Ele espera você começar a murmurar e reclamar para te destruir. Esse é Amaleque. Então veja, ele aproveita de um momento de fraqueza ou de impossibilidade, um momento de fraqueza na sua fé, que você acha que não vai dar, e ele vai lá para te destruir. Esse é Amaleque, não tem ética. Então veja, só que Moisés não entrou nessa de Amaleque. Ele simplesmente se posicionou diante do inimigo. Então veja, deixa eu falar aqui, eu não sei quais são as áreas que talvez você esteja cansado,
desanimado. E o diabo está querendo fazer guerra com você nessa área. Mas vamos entender aqui algumas coisas do posicionamento de Moisés, para nós aprendermos com a palavra de Deus e nos posicionarmos segundo a palavra de Deus, amém? Primeiro, projeta para mim Êxodo 17:9. Primeiro aspecto, tenha uma equipe. Tenha uma equipe. Faça parte de uma equipe. Olha o que diz aqui: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Moisés não entrou nessa guerra sozinho. E é impressionante como tem pessoas que insistem em andar sozinho. É impressionante como tem pessoas que elas, no momento das dificuldades, nos momentos das tribulações, elas se isolam ainda mais. Muitas vezes elas se fecham ainda mais, não verbalizam as guerras, porque o que vão pensar de mim? Eu não estou dizendo que tem guerras que você tem que falar com todo mundo, mas você precisa fazer parte de uma equipe. Alguém que possa falar na sua vida, alguém que possa te direcionar, porque às vezes em meio da guerra, emocionalmente, nós ficamos abalados. Mas quando alguém vem com uma palavra de Deus e fala, nós vamos orar, nós vamos caminhar para esse norte, tem alguém ali dando uma direção, isso te fortalece. Então não tem como você vencer uma guerra sozinho. Aqueles adesivos de carro, Jesus sim, igreja não, aquilo é a coisa mais maligna que inventaram. Por quê? Porque aquilo te ausenta de fazer parte de uma igreja, te ausenta da questão de você fazer parte de uma equipe. E todas as vezes que você andar sozinho, você se torna a comida do diabo. A palavra de Deus não diz isso? Que ele anda ao nosso derredor rugindo, né, esperando para nos tragar. O que é isso? É o National Geographic, lá quando você vê lá, está um monte de zebrinha, aquela zebrinha que se isola, se torna um almoço. Mas aqueles que estão andando em equipe, aqueles que estão andando junto, esses se tornam exitosos, esses se tornam vitoriosos. Então não tem como você se tornar um vencedor andando sozinho. Você precisa de uma equipe. Você precisa de um treinador. E você precisa se tornar alguém tão bom que possa treinar outros. Quer dizer que você agora está recebendo treinamento e está dando treinamento. Isso quer dizer que você faz parte de uma equipe. E você não só faz parte de uma equipe, mas agora você também gera equipe. Então, quando você compreende isso, quando você entende essas verdades, é exatamente o que aconteceu aqui. Moisés, ele tinha uma equipe que estava ali mais próximo, tinha uma equipe batalhando, e eles simplesmente se tornavam exitosos com Deus. É uma equipe que andava com Deus. Moisés era alguém que ouvia de Deus. Moisés era alguém que ele saía, né, para ouvir de Deus. Alguns poderiam falar, pastor, eu já vi aquele complexo, não, eu só falo com Deus, só ouço de Deus. Pois é, se verdadeiramente você ouvisse de Deus, você não andava sozinho. Pega essa. Porque Moisés ouvia de Deus. E porque ele ouvia de Deus, ele era alguém que não andava sozinho. Mas tem gente que fala, não, pega o dinheiro da fonte. Pois é. Bom, deixa para lá. Então veja, porque depois que você ouve de Deus, Deus ele vai te dar estratégia. Então ele vai te colocar numa equipe e ele vai te dar uma estratégia. Estratégia. E Deus nunca vai te dar uma guerra da qual você não possa vencer. Nunca. Às vezes você fala, é difícil demais, eu não tenho condições. É lógico que você não tem.
Mas em Cristo você tem. Então Ele nunca vai te dar uma guerra, você fazendo parte dessa equipe que você não possa vencer. Projeta para mim 1 Coríntios 10, versículo 13. Olha o que diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então aquela coisa, ai pastor, eu não consigo, para de reclamar, filho, vai para a palavra. Vai para a palavra. Isso é uma mentira do diabo. A própria palavra está dizendo que não tem guerra, não tem nada que você não possa suportar. Pastor, mas minha dificuldade é demais. Tá, mas o seu Deus é demais também. O problema é que você não sabe que seu Deus é demais. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Você não descobriu isso ainda. Por isso que você está supervalorizando o problema, supervalorizando a guerra. Mas, se você entender que se você tiver numa equipe, levantar suas mãos ao céu, essa guerra, ela já é vencida no poder de Deus. O problema é que quando você está sozinho, aí não tem jeito, você vai supervalorizar. Porque não tem ninguém para falar, filho, acorda. Então, veja, a palavra de Deus já nos deu tantas armas poderosas, né? Efésios 10, todo mundo gosta de falar e tal. Projeta para mim, Efésios 6:13, 6:10, né, que está na armadura de Deus. Mas eu gosto do 13, olha só o que está escrito no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. O que é isso? Meu Deus, que poder é esse? Então está dizendo que para eu tomar toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Ou seja, tem dias que nós não estamos tão inspirados, vamos ser sinceros. Tem ou não tem? Tem dia que você acorda desanimado. Tem dia que você acorda desmotivado. Tem semana que você já acorda angustiado. Às vezes você sai daqui cheio de fé no domingo, mas na segunda-feira você acorda já com o coração apertado. É assim, não é, irmãos? Esse é o dia mau. Esse é o dia mau. Agora, quando você percebe que você está nesse dia mau, o que você precisa fazer? Se revestir da armadura de Deus. Se revestir da armadura de Deus. E depois de você ter vencido tudo, está projetado aí ou não? Depois de teres vencido tudo, o que é tudo? É tudo. Permaneceis inabaláveis. Ou seja, no dia mau é dia de guerra. Mas é nesse dia que você precisa se posicionar até mais do que os demais. É nesse dia que você ergue os seus braços e clama a Deus. É nesse dia que você percebe que você está angustiado, que você ora ao Senhor, fala, Senhor, eu estou angustiado, seja sincero com Deus. Refrigera minha alma, eu estou angustiado, eu não sei porquê. Tem dia que você nem sabe por que você está angustiado, mas você está. Esse é o dia mau, e é nesse dia que você precisa se revestir da vida de Deus, erguer os seus braços e clamar ao Senhor. Comece a orar por alguém, liga alguém para a sua cela e fala, vou orar por você. Você começa a orar, a vida de Deus começa a passar por você, começa a fluir, você começa a louvar. Então é nesses dias que eu oro mais, que eu louvo mais, por quê? Que eu estou ruim. Eu estou no meio da guerra, é o dia mau, e no dia mau eu preciso estar revestido com a armadura de Deus, a palavra de Deus já me ensinou, e depois que eu venço tudo, eu saio cheio de fé,
Essa fé, ela te torna inabalável. O que significa inabalável? É ter convicção, é estar firmado na fé, é você não ter dúvida de que você é o filho amado e seu pai peleja por você. É você não ter dúvida o quanto Deus te ama, o quanto Ele zela pelos detalhes da sua vida, o quanto Deus é detalhista. Sabe, tem dias de guerra que, pastor, eu estou na guerra. Pois é, filho, mas se você estiver lutando sozinho. O que é esse barulho? Bom, vou ter que continuar assim, os irmãos olhem por mim agora. Alguns estão falando, aí pastor, se reveste da armadura agora, aí que é o seu dia mau. Aleluia. Vamos continuar. Então veja, o que é essa questão do inabalável? É quando você está firmado a sua fé, não importa o que aconteça, você se posiciona. É grande, vai acontecer, você abre a sua boca e verbaliza, eu não estou vendo, mas você não precisa ver, você precisa crer. Todos os dias você precisa abrir a sua boca e declarar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem coisas que eu não estou vendo, mas porque eu creio, eu verbalizo. À medida que eu verbalizo a palavra de Deus, as promessas de Deus, eu mesmo a ouço, isso gera fé no meu coração. Então verbalize nas suas orações, verbalize para o mundo espiritual ver e testemunhar de alguém que se posiciona e verbaliza aquilo que não está vendo. Sabe, nós somos muito bons em dar testemunho. Às vezes tem os irmãos que falam assim, pastor, tenho que dar um testemunho. Eu falei, então dá. Não, mas está acontecendo ainda. Depois que acontecer, eu falo. Ele nunca mais volta para dar testemunho. Por quê? Ele não crê de fato. Porque quando crê, ele já sai falando. Ele já sai falando. Pastor, mas minha mãe me ensinou que a gente não pode falar se não põe olho gordo. Já viu essa história? Em casa era assim, nós não podíamos falar nada. Às vezes meu pai falava alguma coisa, nós vamos comprar uma casa, mas não conta para ninguém, senão vão botar olho gordo, espera comprar primeiro. Pois é, mas já tinha dinheiro, tinha tudo. E mesmo assim tinha a questão do olho gordo. Então às vezes você foi doutrinado com a mentira do mundo. Você foi doutrinado com a mentira para que a sua fé não seja liberada. Essa é a verdade. O mundo sempre vai te doutrinar o contrário da palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Porque criei, então falei. Tem até um livro do pastor Aloysio com esse tema. Foi um tema do jejum dele. Porque criei, então falei. Sabe, tem coisas que não aconteceu, mas comece a falar. Comece a declarar, comece a verbalizar. Creia, então somente creia. Amém? Agora veja, como é que Moisés venceu isso? Foi sozinho, foi só com a equipe, sim ou não? Não, não foi só com a equipe. Tinha um protagonista principal, que era o poder de Deus. Então você precisa fazer parte de uma equipe onde Deus é que dá a direção, onde o poder de Deus flui através dessa equipe. Porque você não pode andar uma equipe, porque tem muita equipe no mundo aí também que não temem a Deus. Mas quando você faz parte de uma equipe, onde o Senhor governa, aí as coisas mudam de figura. Projeta para mim Êxodo, capítulo 17, verso 9. Olha o que diz lá, deixa projetado, que nós vamos continuar lendo. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. O que é o bordão de Deus? É o poder de Deus. O bordão ali estava representando o poder de Deus.
Sabe, eu e você precisamos fluir no poder de Deus, sabendo que nós não fazemos sozinho, não basta estar numa equipe, mas o poder de Deus tem que se manifestar. Você precisa estar na equipe, né, onde todos creem no poder de Deus, nesse mover de Deus. Ah, pastor, eu não creio, então faça parte de um grupo que crê. Porque aí você vai chegar numa célula que crê, você fala, nossa, todo mundo crê, e eu estou vendo com os meus olhos, eu creio agora também. Por conta dos testemunhos, daquilo que vai acontecendo. Então veja, o bordão de Deus é o poder de Deus, amém? Verso 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Sabe, queridos, erguer as mãos significa quando você se rende a Deus. Sabe, não tem guerra se você não se render a Deus. Não tem guerra se você não erguer os seus braços, se prostrar diante de Deus. Sabe, quando você ergue as suas mãos, está dizendo que você está dizendo, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Eu preciso do seu poder manifestado nessa guerra. Nós não conseguimos sozinhos. Isso é quando você fala para Deus que você não dá conta de andar sem Ele, você precisa da direção, do poder de Deus. E por que simboliza aqui? Quando ele levantava as mãos, eles venciam a guerra. Ou seja, quando eu me rendo ao Senhor, a vitória é certa. Mas quando, porém, eu não me rendo ao Senhor, o que tem é derrota. E era exatamente isso. Levantava as mãos, vitória. Matava os inimigos. Abaixava as mãos, começava a perder a guerra. Que coisa. Então significa que eu e você precisamos ter um estilo de vida onde nós levantamos as nossas mãos e nos rendemos ao Senhor. Quando, pastor? Todos os dias. Sabe, você levantar as suas mãos tem a ver com você estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E aqui é algo interessante, acontece aqui. Fala, pastor, mas eu sou irmãozinho da oração. Eu oro. Tá, mas você ora também em equipe? Sabe que talvez você não tenha prevalecido em algumas áreas, porque talvez você até faça parte de uma equipe, mas pode ter uma área ou outra, algum quadrante da sua vida, que você decide andar sozinho. Você decide andar sozinho. E aqui é tão interessante, né, que você vê Moisés, ele levantando as suas mãos e guerreando. Agora veja, vem aqui rapidamente aqui, vem aqui André, e mais dois aqui. Traz uma cadeira aí, André, vamos fazer um teatro aqui, ao vivo. Se for mais rápido, pode ser também. Então veja, quem que é o mais velho aqui? Vem cá, pastor. Esse é Moisés, amém? Então veja, fica de pé primeiro. Então ele estava lá, quando ele erguia as mãos, ergue as mãos, a guerra ia ganhando, eles iam vencendo, ia tudo mais. Só que acontece, você já viu quanto tempo dura uma guerra? Ergue essa mão aí. Então ergue aí. Então o que acontece? Enquanto eu estava com a mão erguida, olha para mim aqui, está parecendo o dia que o rapazinho estava aqui agora, está todo mundo lá. Enquanto está com a mão erguida, a guerra era certa. Agora, fica você com a sua mão erguida um tempo aí. Ergue os seus braços aí também. Eu te pergunto, quanto tempo você consegue ficar com os seus braços levantados? Quanto tempo? A Paula falou no máximo 5 minutos. Está cansado, pastor? Pois é. Então o que acontece? É o terno que está apertado? Não vou falar nada que... Bom, deixa para lá. O meu vai só até aqui, ó. Então veja.
Você pode ficar durante um tempo, mas daqui a pouco, alguns já começaram a baixar, por quê? Começou a cansar. Começou a cansar. Pode abaixar vocês já. Pastor, não. Moisés fica com o braço levantado. Então veja, isso, os braços levantados é um sinal o quê? De rendição, estou dependendo de Deus. A vitória é certa. Mas o que acontece? Chega uma hora que cansa. Você está cansado, pastor? Hã? Já está baixando. Já está baixando. Então veja, ele ficou assim durante um tempo. Quando ele abaixava os braços, o que acontece? Perdia a guerra. Agora veja, a guerra diz que foi até o outro dia, até o amanhecer. E aí eles perceberam que quando Moisés abaixava os braços, perdia a guerra. Quando levantava os braços, ganhava a guerra. O que eles fizeram? Arrumaram uma pedra, falaram, não, peraí, nós precisamos ganhar essa guerra. Aí ele falou, não vai conseguir ficar de pé. Aí o texto diz que eles pegaram uma pedra, botaram ele sentado. Melhorou sim ou não? Agora ele estava sentado. Mas daqui a pouco ele cansou de novo. Baixa aí. Cansou de novo. Começava a perder a guerra. E aí o que acontece? Olha a importância de você fazer parte de uma equipe. Sozinho ninguém consegue vencer as guerras. Mas o texto diz que quem subiu lá em cima do outeiro lá, foi, deixa eu ver aqui, quem que eu escolho, quem aqui? Foi Arão, que é o irmão. Arão e Ur subiu. E aí o que acontece? Ele falou, não, nós estamos juntos nessa guerra. E aí nós vamos ajudar agora. Pega um de cada lado. E agora? Agora ficou melhor, né? Agora dá para vencer a guerra. Oh, que alívio. Olha só. Por que eu estou exemplificando isso daqui? Porque sozinho, chega uma hora que você se cansa fisicamente, emocionalmente, você desanima no meio da guerra, no meio da batalha, e aí você fala, não tem mais jeito. Aí você abaixa e fala, perdi. É assim que acontece. Então, se você tem perdido guerras, faça uma avaliação se você tem andado em equipe ou se você tem andado sozinho. Porque eu posso te afirmar, se você tem andado com uma equipe, se você faz parte de uma equipe, e você está andando junto com essa equipe, sabe, tem problemas que você não tem que falar para todo mundo, mas aí você fala com o seu líder, com o seu discipulador, com o seu pastor, com a sua pastora, e aí o que acontece? Você não dá conta, mas aí o líder segura a mão, o outro segura a mão. Isso vale para qualquer área da sua vida. Células que não se multiplicam, o líder está sozinho. E aí chega uma hora que ele cansa, ó. A hora que não tem equipe numa célula, ele se cansa. Mas quando Deus dá uma equipe com o mesmo coração, com a mesma visão, com o mesmo propósito de Deus, aí o que acontece? Essa célula agora multiplica. Porque tem uma equipe que está olhando a guerra e eles estão falando junto, nós vamos vencer essa guerra. Tem uma equipe que está lá embaixo evangelizando, tá, mas tem uma equipe que está aqui orando, intercedendo, e a coisa acontece. Então isso, se um discipulador que não tem equipe, não avança. Um líder que não tem equipe, não avança. Uma empresa que não tem uma equipe, não prospera. Empresas familiares, centralizadoras, elas não crescem, porque não formam equipe. Não consegue delegar nada. Não consegue chegar e falar assim, agora alguém ajuda para esse processo. Não consegue. Então tem áreas das nossas vidas que, se você não tiver uma equipe onde possa te auxiliar, te direcionar, que esteja orando junto com você, onde você compartilha os seus problemas, e você fala, preciso de oração aqui. Não, nós vamos orar junto, nós vamos guerrear junto. Nós temos um impacto agora, sexta-feira. Sabe, terça-feira, quarta-feira, nós vamos estar orando aqui. Se não tiver gente para levantar as mãos,
uns orando, outros apoiando as mãos para que a vitória aconteça, não acontece. Às vezes eu fico vendo, né? Se você pegar qualquer esporte, irmãos, Fórmula 1, né? Tá aí, todo mundo falando da Fórmula 1, mas tem toda uma equipe por trás, desde do mecânico, desde a organização, desde do nutricionista para cuidar do físico do piloto. Mas nós estamos com um problema aqui, parece que os irmãos estão cansados também. Chama mais aqui, chama reforço aqui. Vem ajudar aqui, Edifran. Vem ajudar aqui os irmãos dos irmãos aqui, ó. Vai segurando na mão da mão. Reveza agora. Os irmãos estão cansados ali, ó. Isso, ajuda aí, o Alex está sovando ali já, ó. O pastor está só botando peso nas mãos. Mas olha só, diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Chega uma hora que ele estava cansado. E pesava a mão. Amém? Então veja. Vamos até o final do culto, assim, vamos ver quanto tempo vocês... Vamos ver quanto eles aguentam. Então veja, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Pode reparar, todos aqueles que são exitosos, até numa questão natural. Se você pegar qualquer piloto de Fórmula 1, eles têm toda uma equipe de nutricionista, de preparador físico, de mecânico, de tantas outras coisas que envolvem. Para quê? Para dar suporte. Você pega um medalhista olímpico, o cara passa 4 anos com uma equipe segurando os braços, para o cara treinar, para o cara se preparar semanalmente, diariamente, semanalmente, até quando? Até chegar no dia lá, para o cara correr só 10 segundos. Então você pega lá um corredor de tiro de 100 metros, o cara corre 10 segundos, mas ele passa 4 anos em guerra. 4 anos se preparando. 4 anos para que 10 segundos, a vitória é só do corredor? Não, a vitória é da equipe. A vitória é de todos que fazem parte. Então, quando uma célula se multiplica, né, alguns falam, se multiplicando, né? Esse que está reclamando que o outro multiplicou e não está se alegrando, não faz parte da equipe ainda, de uma equipe no total. A inveja está predominando ainda. E aí não consegue avançar. Mas quando você se alegra, porque você entende que você faz parte da igreja de Cristo. Quando você se alegra com a vitória do corpo de Cristo, ou seja, você é um daqueles que estão segurando a mão aqui. Porque a vitória é de todos. Então, todas as vezes que uma célula se multiplica, seja lá de qual discipulado for, a vitória é de todos. A vitória é do reino de Deus. A vitória é de Cristo. Quantos estão compreendendo? Então, tem coisas, queridos, que nós precisamos entender e compreender. E você precisa fazer parte de uma equipe. Você precisa fazer parte de uma célula. Você precisa fazer parte de uma igreja. E às vezes alguém está nos visitando, às vezes até de outra igreja. Deixa eu te falar, a melhor igreja que tem é do Senhor Jesus. O resto é tudo placa de igreja. E a melhor igreja é aquela da qual você está encaixado, inserido. É aquela em que você está sendo assistido, você está sendo cuidado, você simplesmente agora entendeu que você precisa fazer parte dessa equipe. Porque ninguém se torna exitoso, vitorioso, sozinho. Ninguém. Ninguém. Então o diabo, ele sempre vai, depois ele insiste para que você não reconheça o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas depois que você se torna filho de Deus, você aceita o Senhor Jesus, você se batiza, tudo certo, aí ele vai falar o quê? Tá bom por aí, para por aí. Agora que você já se converteu, seja um bom crente. Vá a uma igreja, seja dizimista, pode até fazer parte da célula e tudo mais, mas não seja equipe. Não faça parte de uma equipe, não se envolva com mais nada. Vai dar trabalho, você vai ficar cansado.
Chega uma hora que você vai ficar cansado de ficar levantando as mãos, é célula toda semana, é curso, é não sei o quê, para que tudo isso? É isso que o diabo tenta colocar na sua mente. E por que ele insiste tanto com isso? Para que você não faça parte dessa equipe. Porque ele fala, esse daí já está salvo. Mas nós somos uma igreja de vencedores. Você precisa ter isso na sua mente. Ah, pastor, não quero ser vencedor. Então você está na igreja errada. Você está no lugar errado. Porque aqui nós cremos na palavra de Deus. E não é possível que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, só para você ser salvo. Eu fico vendo o coração do Pai. O Pai, Ele dá tudo para que o Filho seja exitoso e possa ir além dele. Eu adoro ver história assim, onde o Pai veio do nada, venceu na vida, né? Apesar das dificuldades que tinha na outra geração, mas ele investiu de tal maneira na vida dos filhos, que os filhos vão além. Eu adoro ver esse tipo de história. Eu adoro. Por quê? Porque isso representa o coração de Deus. O Pai, Ele sempre quer que nós possamos fazer coisas maiores. Não foi isso que Jesus disse? Que nós faríamos coisas maiores. Esse é o coração de Deus. E quando eu e você cremos e fazemos parte de uma equipe, olha os irmãos olhando para mim, pastor, vou dar alívio para os caras. Quantos querem que eu age com graça na vida dos irmãos? Eles vencerão a guerra, vamos aplaudir os irmãos, amém? Eu já olhei, o Edifran já estava cansado, eu falei, bom, então veja, pastor, por que você deixou eles aí? Eu esqueci dos irmãos. Então veja, irmãos, a guerra se vence assim. Primeiro, você precisa ter revelação do propósito de Deus para a sua vida. Né? Enfrentar as guerras que se levantam diante de você. Elas vão aparecer de tempos em tempos. E não quer dizer que Deus é que manda as guerras. Não, elas vão aparecer, faz parte. Mas quando elas aparecem, você precisa se posicionar. Quando elas aparecem, você não abre mão da guerra. E você se posiciona espiritualmente e também de uma forma natural. Porque quando você se posiciona de uma forma espiritual, isso vai refletir no seu dia a dia a forma como você lidar com as circunstâncias. Que tem gente que gosta de espiritualizar tudo, mas se você espiritualizar tudo e não tiver um posicionamento diário, não vai adiantar de nada. Que aí você vive lá no mundo da crentolândia, espiritualizando tudo e esquece de fazer o que de fato tem que ser feito. Dá para compreender isso? Então todo posicionamento exige uma forma de lidar. E aí você precisa estar conectado a essa equipe, fazendo parte dessa equipe. E aqui às vezes é um dos maiores problemas que nós temos. Porque muitas pessoas têm dificuldade na hora da equipe. E aí eles acham que a equipe é igual ir no mercado. Porque no mercado está lá. Você vai comprar um arroz, tem vários tipos de arroz. Tem o integral, tem o parbolizado e assim por diante. E também tem várias marcas e tem vários preços. E aí você pode escolher o que você quiser. Você escolhe. Um é barato, o que não precisa lavar, tem de tudo, né? Mas aí tem pessoas que não entendem que Deus vai te dar uma equipe exatamente daquilo que você precisa. Exatamente. E às vezes Deus, Ele vai mandar assim, algo que você precisa, numa embalagem que você não gosta muito. E aí muitos nessa hora perdem a oportunidade.
perdem a oportunidade de servir a Deus com aquilo que Deus deu. E aí tem pessoas que elas passam a não entender o propósito, quer avançar ali. Aí tem pessoas que elas estão aqui, mas sempre olhando para o jardim do vizinho, desejando o jardim do vizinho. Mas Deus já te deu uma terra para você arar, para você cultivar, para você cuidar. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a nos render. Nos render de fato. Precisamos aprender no dia mau, a erguer os nossos braços e clamar diante do Senhor. Ser sincero com Deus. Sabe, às vezes nesse dia mau, muitos acordam angustiados e permanecem angustiados. É nesse dia que você acorda com um vazio no seu interior. É nesse dia que você acorda com tantas dúvidas a seu respeito. Tantas dúvidas a respeito das tribulações daquela semana, ou dos desafios que estão por vir. Mas é nessa semana, é nesse dia mau que você precisa se render ao Senhor. Erguer os seus braços e falar: Senhor, eu não tenho. Às vezes você está angustiado porque você não tem dinheiro para pagar uma conta. Fala com Deus, fala: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta essa semana. Não tenho. Estou angustiado com isso. Mas aí você declara a palavra. Fala: mas eu sei que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Me ensina, me dê sabedoria para administrar os recursos que o Senhor me dá. Porque às vezes Deus até te dá, mas está faltando sabedoria para lidar com aquilo que Deus te deu. Isso é uma guerra para você. E é fácil saber. Se você vivia endividado, e você orou para que Deus prosperasse, para você sair da dívida, e Deus te prosperou, mas você permanece endividado, está faltando sabedoria. Está faltando talvez você aplicar alguns princípios da palavra de Deus. Fale com alguém que é exitoso nisso. Ele vai te dar uma orientação. Vai te falar a respeito de alguns princípios que talvez você está fora. Quantos estão compreendendo? O que é isso? É quando você se coloca numa equipe e faz parte. Sabe, queridos? Mas uma coisa que mais me chama a atenção, depois ele se render e tudo mais, é que Moisés ele faz algo diante do Senhor. Projeta para mim Êxodo 17, verso 15. Diz assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Sabe o que é isso? Bandeira significa a origem. Nós somos brasileiros e nós temos uma bandeira que nos representa. Quantos estão compreendendo? Nós temos uma bandeira que nos representa, que é sinal, que por sinal nossa bandeira é linda. Modéstia à parte. Mas a bandeira do Brasil, aonde você vai, eles olham a bandeira do Brasil e eles falam: é um brasileiro, porque isso te representa. E aqui diz que Moisés, ele levantou o altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. É um dos nomes de Deus. O Senhor é a minha bandeira. Sabe o que ele está dizendo? Ele entendeu o propósito de Deus. Nós não somos daqui. Nós nascemos aqui,
mas nós não fomos chamados para viver aqui. Sabe quando você levanta esse altar e você se posiciona, dizendo que o Senhor é a tua bandeira, você está dizendo o quê? Eu fui chamado para viver toda a eternidade afora. Eu fui chamado para ser mais do que vencedor em Cristo. Eu fui chamado para governar com Cristo, é o que diz a palavra de Deus. E mais do que isso, é quando você se posiciona e você decide governar por toda a eternidade. Você vai passar por um treinamento aqui, vai passar por algumas batalhas, mas isso é só para te preparar, para te forjar, para governar toda a eternidade. Sabe quantas lutas, durante todos esses anos, eu passei, e ainda passo, e quantas vezes, diante dessas lutas, nós olhamos e achamos que não tem jeito. Você já participou de uma batalha dessa? Talvez você até esteja vivendo isso. Você olha e você diz assim: eu não consigo, não tem jeito. Sabe, nessa hora que você fala, eu não consigo, não tem jeito, só tem uma forma. É quando você fala, você ergue os seus braços e fala: Senhor, não tem jeito, eu não consigo. É nessa hora que você se rende reconhecendo. Apesar de você estar numa equipe, você não está conseguindo. Mas é justamente nessa hora que o socorro bem presente vem, no dia da angústia. É nessa hora que o poder de Deus é liberado, e você começa a vencer essas guerras, e aquilo que aparentemente era impossível de acontecer, se torna possível aos seus olhos, e se torna um testemunho diante dos seus olhos, para edificar outras vidas e outras e outras. Sabe, então, deixa eu te dizer algo, não importa qual seja o tamanho da sua luta ou da sua adversidade, erga os seus braços, chama a equipe, compartilha, eles vão orar junto com você, nós vamos orar junto, nós vamos jejuar junto, e nós vamos vencer junto, porque quando um irmão vem dar um testemunho, essa vitória não é só do irmão, essa vitória é da igreja que orou e jejuou. Quando alguém dá um testemunho de cura, é a igreja que ganha, seja um testemunho de cura, de restauração, sabe, isso é algo sobrenatural, é algo poderoso. Então veja, eu não sei quanto a você, mas eu já decidi lá atrás, fazer parte de uma equipe, eu já decidi lá atrás, a não abrir mão do propósito de Deus na minha vida, e não tem como eu cumprir o propósito de Deus sozinho, eu preciso estar numa equipe, e chega uma hora que você começa fazendo parte de uma equipe, e aí você avança, Deus te capacita, Deus te prepara, e aí Deus te dá uma equipe, para que você treine outros, e outros, e outros. Sabe, queridos, às vezes eu fico ouvindo as notícias, de pessoas que andaram comigo lá atrás, isso alegra tanto o meu coração, e mais do que isso, edifica tanto a minha fé. Tem um irmão, que olhava assim aos olhos naturais, não é possível, aí não tem jeito, olhava um casal assim, que você fala, meu Deus, mas hoje eu fico ouvindo as notícias, né, eles entenderam o propósito, estão lá em Portugal, avançaram, esses dias eu vi lá, se tornaram obreiros, eu falei, uau, como isso é possível? Como? Alguém que chegou, você fala, meu Deus do céu, não tem como.
Alguém que chegou na igreja para afrontar a igreja. E hoje se tornaram obreiros. Eu fico olhando aquilo, isso me enche o coração de fé, sabendo que não é o poder natural das nossas qualificações naturais que nos transforma, mas é o próprio bordão, é o próprio poder de Deus que nos transforma. As guerras, elas estão aí. Eu não tenho mais contato direto com eles, porque eles estão em outro país, mas eu fico ouvindo as boas novas, converso com o pastor Felipe, e eu fico ouvindo, falo, uau, isso é bênção demais. E como isso aconteceu? Só aconteceu porque eles decidiram, eles entenderam o propósito e abraçaram o propósito de Deus, foram incluídos numa equipe, foram treinados, preparados, hoje estão treinando outros, e a obra de Deus tem prevalecido naquela nação. Sabe, Deus está procurando homens que o adorem em espírito e em verdade. Não sei quem são os servos que vão distribuir. Sabe, eu deixei para fazer a nossa Santa Ceia no final, porque eu queria que você ceasse com a sua equipe. Peraí, antes de distribuir, vamos fazer uma bagunça santa aqui. Vamos recolher as cadeiras para liberar espaço e junte em equipes. Os nossos visitantes não deixem sozinho, coloque ele numa equipe. Célula. Os discipuladores aqui, a célula dos discipuladores aqui, cada líder de célula com a sua célula. Ó, forma rapidamente aí sem conversar, pode distribuir os elementos aí. Sempre andando junto. Deixa eu te falar, precisa andar junto. O pão, isso. Aleluia. Tem alguém que não recebeu? Levante seus braços se você não recebeu. Olha lá, lá no fundo lá. Tem gente com o braço levantado, alguém da equipe ajuda a segurar o braço de pé aí. Vou botar em prática agora. Lá no fundo, lá o Pedro na mesa de som, o pastor aqui em cima. A equipe do louvor, precisa alguém aqui. Amém.
chamar minha célula aqui em cima. Vamos ser aqui. Sabe, queridos, meu Deus, pega uma cadeira para a Roseli aqui. Precisa... Aqui em cima, aqui não passou aqui, hein? Esse pão é seu, Paulo. Amém. Sabe, queridos, nós vamos cear, mas eu queria que você reafirmasse uma aliança, dizendo que você faz parte dessa equipe, e nós temos um propósito, nós temos um alvo a conquistar, e ninguém consegue uma vitória sozinho. Nós precisamos estar inseridos no corpo. É tão importante você estar inserido no corpo. E quando você tem essa revelação e você mergulha nesse propósito, eu quero te dizer que a vitória é mais do que certa. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós somos co-herdeiros em Cristo. E quando você tem essa clareza de que você é co-herdeiro, deixa eu te dizer, o herdeiro ele só precisa se apropriar daquilo que já foi deixado como herança. E nós temos uma herança para desfrutar, não somente nesse tempo, mas também no porvir. E eu quero desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim. Quantos querem desfrutar? Então esses são os dias de você se posicionar. E esses são os dias de você também desfrutar das guerras e também das vitórias. Porque a vitória é certa para aqueles que creem, para aqueles que declaram e verbalizam, sabendo que Deus é o teu Pai e você é o Filho amado. Não importa qual seja o tamanho da adversidade, o Senhor é contigo. Sabe, Ele morreu naquela cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos desfrutar nesse tempo presente e comer do melhor nesse tempo presente. Sabe, se você crer, se você se posicionar, se você abrir o seu coração para viver desse descanso, você vai experimentar coisas extraordinárias, mas sozinho você não consegue. Saiba disso, que Deus te chama para viver em comunhão. Lá em Gênesis ele diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe, você foi feito, eu fui feito para que nós pudéssemos viver em equipe, desfrutando do corpo. E esses são os dias. Jesus está às portas. E esses são os dias de nós experimentarmos e vencermos de cada uma dessas guerras. Porque a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Amém? Erga o seu pão. Fale assim: obrigado, Jesus, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a minha fonte, a minha fortaleza. Tu és o meu alimento e o meu sustento. Tu és a minha bandeira e eu sou Teu Filho amado. Obrigado, Jesus. Erga do cálice. Fala assim: obrigado, Jesus, porque esse cálice representa o sangue da nova aliança. E através do Teu sangue eu fui lavado, eu fui perdoado. E hoje não existe mais nenhum peso e nenhuma condenação sobre a minha vida, porque eu fui comprado através do Teu sangue. Obrigado, Jesus, porque Tu foi o Cordeiro de Deus que me trouxe salvação
E hoje eu estou livre para te adorar. Hoje eu estou livre para glorificar o teu nome. Obrigado, Jesus, por me colocar em uma igreja, em uma equipe, e que eu possa cumprir o teu chamado nesses dias. Livra-me de toda tentação, e que no dia mau o teu Espírito Santo me inspire de tal maneira que eu possa erguer os meus braços, me render diante de ti e clamar: Abba, Pai. Aleluia. Compartilhe agora com a sua equipe. Coma do pão, beba do vinho, compartilhe com a sua equipe, amém? Reafirme a aliança com o Senhor. Aleluia. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, em um lugar de honra. Nos arrumamos a casa, preparamos ela toda, nos preparamos a mesa, em um lugar de honra. Aleluia. Sabe, queridos, como é bom fazer parte de uma equipe. Como é bom experimentar dessa comunhão com Cristo. Sabe, queridos, nós temos aí mais 2 meses pela frente. E eu quero declarar que serão 2 meses de vitória. Não importa qual sejam as guerras que você tenha passado ou está passando, o Senhor é contigo. Erga os seus braços, clame ao Senhor e declare a vitória, na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse culto. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício naquela cruz.
Nós oramos a Deus para que seja uma semana de vitória, de bênção, de graça e favor, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia! Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Ao som da tua voz.